Fala milionário, fala milionária! Emerson Almeida por aqui do nosso canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Estamos aí finalizando a nossa semana, né? Semana aí de estudos com relação ao comportamento dos preços do contrato futuro de milho na Bolsa de Valores, na B3. Você que tem estado aqui conosco no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, nos permitindo a audiência, muito obrigado. A gente tem crescido muito aí em relação o interesse, né, das pessoas no entendimento sobre o contrato futuro de milho na B3. Mostra que cada vez mais isso é crescente, é um caminho sem volta, enfim, a gente segue estudando, né? Você que chega então agora aí, Emerson, não estou nem inscrito no canal, como é que eu faço? Aperta na tecla se inscrever aí, né? E ativa o sino das notificações, que todos os dias, quando eu subo o estudo, você já vai ficar sabendo, o YouTube te avisa lá, você sabe disso, você provavelmente tem inscrição em algum outro canal. Depois disso, importante, se inscreveu, ativou o sino de notificações, importante ter o entendimento do conteúdo. O entendimento do conteúdo, ele tem uma capacidade, né? A partir do momento que você absorve, consome o conteúdo, ele te proporciona a capacidade de você participar, colocando a tua dúvida, dando a tua ponderação, fazendo a tua leitura, e isso aí contribui para que eu possa ser mais eficiente, até mesmo com você, né, que está aqui no canal do YouTube, beleza? Os demais, né, inscritos que a gente tem são pessoas imersas, né, são pessoas que estão mergulhadas no mercado futuro de milho e são, para mim, consideradas como colegas de profissões, como colegas de profissão, como traders profissionais, né, e a gente conversa no mesmo nível, né? Independente se eu tenho 20, 25, 28, né? Independente de tempo de experiência, o que vale é o que está acontecendo agora, o momento agora, quem é que está fazendo dinheiro no mercado, né? Isso que tem importância. E as pessoas que estão fazendo dinheiro no mercado são pessoas que, né, ontem até a gente finalizou aí a jornada da consistência, né? Eu tenho abordado muito sobre o tema do contrato futuro de milho e falando, olha, tem muita gente que nem conhece milho ainda, né? Que é possível operar o milho, né? Não conhece o milho em formato de contrato. Muita gente nem conhece milho no físico mesmo, né? Mas nem é esse o caso aqui. Muitas pessoas até que conhecem milho no mercado físico não conhecem o milho em formato de contrato na bolsa. Então, por isso que eu acho que é um mercado ainda, e sempre falo isso por enquanto, vou continuar falando, que é um mercado pouco explorado, porque a gente tem número de referência, 114 milhões de toneladas para 30 mil contratos em aberto no vencimento de janeiro, ou somar todos os vencimentos, tem muito para crescer, tá bom? E nessa condição, então você chegando aí, nós estamos aqui falando do contrato de novembro, reta final, semana que vem termina, né? Hoje, sexta-feira, teremos pregão de segunda, teremos o pregão de segunda-feira, dia 14, teremos o feriado na terça-feira, dia 15, quando, se fosse dia útil e não fosse sendo dia útil e não sendo feriado, no caso, né? Encerraria o contrato de novembro. Por ser feriado, ele vai ter negociação do dia 16, das 9 horas da manhã até as 16h20, o contrato CCMX22 será negociado. Depois das 16h20, acabou. Não tem mais negociação no CCMX22. Emerson, eu fiz uma operação hoje, dia 11, no CCMX22. Beleza. Você vai poder ainda negociar ele dia 14, que é segunda-feira, e inclusive no dia 16, que é o dia do vencimento na quarta, a volta do feriado, beleza? A gente tem recomendado, por isso que é importante, né, tá inscrito, tá aí o sino de notificações ativado, porque a gente tem alertado muito, olha, se você está operando milho, observa o interesse dos participantes para o contrato de janeiro, CCMF23. Emerson, por onde que eu observo isso? O primeiro ponto que mais chama a atenção é o volume financeiro. Eu sempre destaco, olha, volume financeiro, hoje até inclusive coloquei lá dentro do grupo Semeando Resultado, que a projeção dada em um determinado momento para o contrato de janeiro, a projeção de volume financeiro para o dia, estava perto da ordem de 400 milhões de reais. E ele atingiu 335 milhões de reais, ou seja, superior aí aos últimos pregões, inclusive ao pregão de ontem de 306 milhões. Emerson, por que você fala do volume financeiro? Volume financeiro é um fator, né, que resulta da movimentação de interesse de compradores e vendedores. Dentro da teoria da análise técnica,
quando circula um determinado volume de dinheiro, nós estamos falando que é um volume de dinheiro maior do que o de ontem, o interesse dos participantes aumentou em relação ao comportamento de ontem. E qual foi o comportamento de ontem para o milho janeiro 23? Fechamento 88,20. Abriu lá ontem, né, a gente viu, fazendo esse remember de ontem, abriu ontem a 87,40, foi a 88,40 e fechou a 88,20. Beleza, mas fechou 88,20, ontem movimentou 300 milhões. Hoje como é que foi? Abriu a 88,40, abriu bem, andou 88,47 e depois o mercado caiu até 86,71, Emerson. E aí fechou 87,15. Então veja que nesta movimentação de baixa, apareceu mais, nessa movimentação de preço de baixa, a gente tem um condicionante da chegada de mais volume financeiro e queremos perguntar para o volume financeiro. Volume financeiro, essa sua participação na movimentação do preço é feita por novos players, por novos participantes ou por participantes que já estão no mercado? Isso para nós é uma pergunta muito importante, tá bom? Por que eu estou falando isso para você? Porque a partir dessa condição, a gente olha para a pressuposição da análise técnica, que a análise técnica clássica fala assim, olha, se um preço está 88 com 300 milhões de volume e o preço vem para 87 com 330 milhões de volume, parece que aumentou o dinheiro com preço mais baixo. Isso dentro da teoria significa preço mais baixo. Mas nem sempre a teoria, né, quando não explorada de forma ampla, pode ser considerada como eficiente, porque quando você amplia a condição da teoria, Emerson, você tem algo que ninguém tem. Dentro do meu tempo de experiência, o método fluxo do dinheiro é uma criação minha, né? Então, por isso que eu posso falar dessa maneira que eu estou dizendo para você. Se você não participou, né, da jornada da consistência, a gente fez um evento, terminamos ontem, né, dia 10, então 10, 9 e 8, 9 e 10 de novembro, a gente abordou novamente a eficiência, né, destacando que o contrato futuro de milho é pouco explorado, ou seja, um contrato ainda desconhecido pela maioria dos traders. Por isso que eu peço para você que está aqui no canal do YouTube, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, porque tem um mundo de gente que não entende, que não sabe o que é, nem, mas dá para operar milho? Dá para operar o agro? Dá. Então isso é muito importante, tá bom? Então nessa ótica a gente vai já aqui dividir o estudo técnico com você, beleza? Antes disso, é claro, eu vou agradecer a participação da nossa audiência aqui no canal do YouTube. O Marcelo Amaral coloca lá, né? O Marcelão da Pesca Boreal fala, Marcelo, top Emerson, me coloco à disposição para uma super live. Cara, é que a gente tinha falado ontem, né? Olha, é tão importante quando as pessoas se dedicam em algo para, através dessa dedicação, perceber a trajetória da construção. E aí não é só você avaliar a vitória, e sim você avaliar o percurso. E aí é no sentido de avaliar o percurso que é o interesse de trazer essas pessoas para bater um papo, para conversar, fazer uma super live, como o Marcelo coloca ali, ele falou que tá, Emerson, tô dentro da parada aí, tá bom? Esses projetos de muita relevância, agrega muito valor e, além do que, troca de experiência incondicional, né? Brother, vou estar domingo a terça-feira em Londrina, te chamo no PV, abraço. Meu, eu vou encontrar o Marcelão aí, a gente vai bater um papo, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, né? E tenho certeza que isso aí vai gerar resultado para ambos. Muito bom. Cara, te espero aí, Marcelo, me manda mensagem no privado aí para a gente conversar, tá bom? Francisco Moura, top demais, professor. O cara resumiu o que ele assistiu ontem e falou, cara, top demais. Tá tranquilo, estou entendendo o que você está falando e a gente vai, então, continuar aqui com o nosso estudo. E para isso, claro que eu vou dividir com você aqui a nossa tela e trazer para você o preço do contrato futuro do milho para janeiro. Está aqui, agora já é o after, né? Já tem validade para o pregão de segunda-feira, mas antes disso, né? Antes disso, eu quero voltar aqui. Eu quero fazer isso aqui, ó. Antes disso, eu quero fazer isso aqui. Opa, é para cá. Um pouquinho para cá. Aqui, ó. É importante, né, que a gente destaque essa condição. Aqui, 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 aqui. Tá.
Aqui nós estamos falando o seguinte, ó. Aqui tá assim, ó, isso aqui é o dia de ontem, tá? Esse dia, aqui é o dia 10, é o dia de ontem. O mercado abriu caindo, nós estávamos falando ontem que o nosso método fluxo do dinheiro estava falando, olha, detrimento desse comportamento de preço, com a chegada de novos participantes, a expectativa é que o preço trabalhe abaixo de 87,50 e depois 87,05. Esse era o primeiro ponto a ser destacado. O mercado abre ontem caindo, falando, olha, o vendedor está com interesse. Porém, como o mercado é um ser vivo, absorveu essa condição no primeiro momento, o vendedor, e foi recuperando, enfim. Chegou, aqui foi o dia de ontem, teve o relatório do SDA, teve também aí o CPI dos Estados Unidos, o estresse do dólar ontem, e o mercado fechou aqui nessa região do 88,30. E aqui ontem, no estudo de ontem, a gente falou assim, olha, nosso estudo estava dizendo que no pregão do dia 10, a chance do vendedor era dele colocar o mercado para baixo, ele não conseguiu. O mercado foi para o aspecto comprador. Quando hoje a gente se depara com o aspecto comprador de ontem, ele fala assim para nós dentro do método, olha, o comprador tem a oportunidade de colocar o mercado para cima. Colocar o mercado para cima é olhar de 88,20, desse patamar aqui para cá, 88,60, como se não tivesse começado o dia. Eu tenho a informação do método fluxo do dinheiro antes de começar o dia. Falando, olha, ou o comprador toca para cá, ou o comprador toca aqui 88,60, beleza, é isso que o comprador tinha que fazer. Ou tem as duas pontas. Eu sei que aqui ontem teve comprador que ganhou, levou vantagem, mas teve vendedor que ficou em desvantagem. O comprador que levou a vantagem ontem quer estender a vantagem hoje, como eu citei para você. O comprador quer tocar o mercado para cá. O vendedor de ontem, que não ficou em tanta vantagem, falou, cara, nós temos que amanhã trazer o preço para cá, ó, 87,80, 87,70. O vendedor quer trazer os preços para essa região. O comprador quer levar os preços para essa região. Beleza? Identificada essa condição, a gente vai separar o dinheiro. Aqui, ó, o vendedor de ontem falou assim, cara, eu coloquei 43 milhões, compra e vende, compra e vende, compra e vende, entre 88,03 e 88,17, ou seja, nessa faixa de preço, o vendedor tem mais interesse de colocar o preço para baixo. Ou seja, abaixo de... A gente falou isso dentro do grupo Semeando Resultado, tá? Abaixo de 88,03, cuidado para quem está comprado, porque o vendedor vai aparecer novamente, tá beleza? E para quem está vendido, cuidado, porque se o preço passar 88,30, pode levar 88,60. Ah, não é nada, eu estou vendido aí, vou aguentar. Tudo bem, só estou te falando que é o que o estudo mostra. Ah, Emerson, comprei aqui a 88,30. Tudo bem, só que estou te mostrando que se perder 88,10, 88, pode acelerar para cá, 87. Emerson, vai acontecer? Não sei. Leitura de ontem, leitura de hoje. Vamos para o pregão de hoje. De manhã a gente falou assim, olha, o comprador tem chance de mandar para cima. Mas, se não conseguir mandar para cima, o vendedor... Para cima da onda, Emerson, 88,40. Tentou, não conseguiu. Aqui, alerta ligou. Eu já falei ontem desse alerta. Falei, ó, cara, alerta ligado aí. Comprador defendeu aqui, comprador defendeu aqui, nesse fio aqui, ó. Cuidado, que se o preço vier abaixo de 88,10, 88 tarará, e perder 87,80, 87,70, 87, 87,50, o vendedor pode se estabelecer de novo, beleza? Está consciente disso? Estou. Então, Emerson, posso ir na venda a 88,10, 88? Pode. Você foi na venda, Emerson? Não, estava comprado a 87, aqui nessa região do 87,90, né? Mercado deu saída aqui de 50 centavos, que bateu 88,40, né? Então, veja, 87,80 que eu comprei para 88,40, 60 centavos. Não quis. Não é que, Emerson, você não quis, se desprezou. Não, não é isso. É que o meu gerenciamento de risco, a estratégia, estava apontando possibilidade de ir para cá. Frustrou, o que eu fiz? Cara, estou fora, né? Vou sair aí dessa movimentação operacional de compra, acionando o stop, né? E vou ver se busco oportunidade de venda, vou ver se busco uma outra oportunidade de compra, enfim, acabei ficando fora, estopei, assumi o prejuízo, fiquei fora, né? A gente está com uma outra operação correndo no mercado de boi, que está dando resultado, mas enfim, não é o caso aqui, não é justificativo, não é nada, mas para falar para você o tanto que a gente fica ligado aqui. Então, o mercado começa o dia aqui 88,10 e aqui a gente está olhando, olha, esse comprador aqui fez força ontem, né?
e o preço dos vendedores, que teve vendedor aqui. Aqui teve vendedor. Os caras vão querer trazer a 87,90, 87,80, 87,60. Cuidado se você está comprado, porque os preços podem vir para essa região. Veja o que o preço faz, e aí o preço, mais uma vez, aí aqui a gente alerta, né? Olha, se perdeu 87,50, pode vir lá para 87,05. E ele vem na primeira pegada 87,06. Aqui a gente tem 87,02. Né? Aí ele fala agora, com volume maior do que os últimos volumes de venda, dentro da teoria inicial que eu estava falando para você. Aumentou o volume e o preço está caindo, a chance técnica do preço cair é grande. Pode recuperar? Pode. Né? A chance técnica dele cair é grande. Agora, o que precisa? O preço voltar para essa região aqui, ó, 87,05. Ponto. Essa é uma evolução de análise técnica que você está tendo, tá bom? E aí o mercado volta para a tentativa do 87,30, o que seria bom para o comprador, e ruim para o vendedor se ficar abaixo. Bom para o comprador, né, se ficar acima de 87,29 e é ruim para o vendedor. Bom para o vendedor se ficar abaixo de 87,29 e perder 87,05, tá? E aí a gente tem, então, o decorrer do final do dia aqui, né? O preço aqui é o meio-dia, decorrer do dia, final do dia não, aqui ainda é meio-dia, vê que ele testa de novo, vem abaixo, e nós vamos continuar levando aqui. Aí a gente faz um estudo matemático aqui, né? Leonardo Fibonacci, traz essa projeção matemática, essa extensão de Fibo aqui, matemática, né? Tá aqui. Eu até acabei apagando aqui agora, o fio branquinho que estava aqui, mas acabamos criando esse fibo que está aqui. Olha, esse cara aqui está aqui, que faz uma projeção daqui para cá, ó. Topo, fundo, topo, e projeta daí agora, então. Emerson, mas você não tem mais número para baixo? Então, vou passar para você agora, tá? Porque eu estava trabalhando com o número de janeiro. Emerson, você não acreditava que ele pudesse passar abaixo do 87,50, 87,05? Não é questão de acreditar ou não acreditar. Que faz tempo que o mercado está mostrando para nós que tem disputa nessa região do 87,50 até 87,05. Ele segue por aqui. Segue por aqui. Emerson, eu quero vender a 87,10, não tem problema. Você pode vender 87,10, 87,30, 87, 86,97, não tem problema nenhum. Você tem que entender o porquê que você está vendendo, o que está te motivando a vender, o que o teu gerenciamento de risco aponta. Porque se você for olhar para o passado, você está vendendo no momento em que o preço já caiu de, por exemplo, aqui dos últimos, da última movimentação, 88,50 para 87, caiu R$1,50. Emerson, mas isso aí pode cair mais. Tudo bem, não tem problema nenhum, eu sei disso que pode cair mais. Só quero que você tenha consciência do que você está fazendo para que o teu gerenciamento de risco seja eficiente para você, beleza? Então, vamos seguir aqui dentro da nossa análise do janeiro 23. Vamos pegar aqui o tempo de diário agora, né? A gente já está focado no... Eu vou passar o novembro aqui só para você olhar aqui, né? Que ele está indo para a reta final, lá ele fechou a 85. Está no nível de preço que a gente está falando faz tempo aí, né? Se perdesse 85,20, poderia vir a 8,475 em novembro, veio a 8,485, né? E aqui, então, ó, dias atrás, isso aqui não existia, né? Esse comportamento não existia. Dias atrás, num estudo do canal do YouTube, eu falei, olha, se o preço do milho trabalhar abaixo dessa região, tem projeção para vir a 87,40, 80, que era o que a gente já tinha falado lá atrás. E agora, Emerson, chegou no nível que você falou, não fui eu, eu não falei isso. Não fui eu que falei isso aqui. Isso aqui quem projetou foi o estudo, eu só transmiti a leitura. Eu não tirei isso da minha cabeça, eu tirei isso de uma leitura técnica, de um parâmetro técnico, de uma conjuntura de mercado físico e de forma muito responsável transmitir isso pela leitura da experiência de falar, olha, se perder 91, 87. E agora eu estou dizendo da mesma maneira. Como a gente disse ontem, olha, o vencimento do contrato de janeiro 23 está no momento em que ou o vendedor acredita que pode cair mais o preço, e aí é o vendedor que já está, ou o vendedor que está chegando agora, e empurrar o preço lá para a direção do 85. Ou o comprador fala assim, não, cara, eu acho que o sentimento do mercado físico é de um preço melhor, não vai mais ter pressão de venda no mercado físico, daqui para janeiro, no mercado físico, a ideia, imaginando um comprador falando, a ideia é de que o preço melhore para o mercado físico,
Eu não tenho necessidade de comprar milho no mercado físico agora, só mais perto de janeiro mesmo, mas quando eu olho para a bolsa, esse preço de janeiro a 87,10, corresponde aqui na minha região tal preço, para mim é interessante e eu vou comprar. E o cara compra aí o milho janeiro a 87,10. Fala, olha, eu aqui como comprador de milho, eu só estou dando um exemplo, eu como comprador de milho, comprei milho lá a 90 e está 87, estou pagando 3 de ajuste na bolsa, maravilha, porque no físico o preço não subiu, até teve uma quedinha, parou a queda agora aqui no físico, eu não preciso comprar milho efetivamente no físico agora, em novembro e dezembro, mas preciso em janeiro. Olhando para o milho de janeiro, para a expectativa do preço do milho de janeiro dentro do meu cenário de consumidor de milho, eu vou comprar milho aí na bolsa 87,10. Pode ser esse um pensamento de quem esteja encorajado a comprar milho aí a 87,10. Emerson, por que o cara faria isso e não olharia o gráfico e tal? Porque quem trabalha com o mercado físico, pouco importa para ele o comportamento técnico do preço. O que importa para ele é o comportamento técnico do preço no mercado físico. Mas, Emerson, mas lá no mercado físico não tem gráfico. Tem muito gráfico no mercado físico. É que você não é do mercado físico. Para quem é do mercado físico, tem um monte de gráfico, tem um monte de planilha, tem um monte de número. Preço de custo, preço final, preço disso, preço do agrônomo, preço do empregado, preço do imposto, tabela, planilha do cara está explodindo para tudo quanto é lado. Então isso é uma realidade. A gente aqui simplifica olhando, né, só preço, movimentação de preço e interesse dos participantes do mercado físico em reagir ao que está acontecendo aqui. Então, para nós, a nossa vida é muito mais fácil, tá? Dentro dessa facilidade, eu estou transmitindo para você o que o mercado está dizendo. Olha, nós estamos percebendo aí agora uma faixa de preço interessantíssima, tanto para comprador quanto para vendedor. Tanto para comprador quanto para vendedor. Por que é uma faixa interessantíssima, tanto para comprador como para vendedor? Porque tem vendedor que ainda se vender a 87 bolsa, significa, sei lá, de repente 5, 10, dependendo da região que ele esteja, ainda está dando margem. E ele está vendo que no físico está segurando, ele está vendendo no bolsa recebendo ajuste. Isso está proporcionando ele vender na mínima a 88, a 87, beleza? Então, nesta condição, a gente viu que o comprador teve chance hoje de colocar o mercado para cima, não conseguiu, o vendedor teve chance de colocar o mercado para baixo, evoluiu, colocou o mercado para baixo, busca vantagem o vendedor. Eu quero perguntar para esse vendedor que fez esse movimento de hoje. Você é um cara novo que está chegando no mercado ou você já estava vendido e está embolsando o lucro do que você vendeu lá em 91, 92, 93? Você está embolsando esse dinheiro e está colocando o resultado no bolso. Isso para mim muda a análise, isso é fluxo do dinheiro, tá bom? Aqui, na condição técnica, a gente fez um estudo aqui que mostra, cara, se perder essa região do 87... Se perder essa região do 87,50, mas que você falava, você falou em 85,05. Puta merda, mas hoje veio 86,71. Perdeu o teu número? Perdeu, mas o fechamento foi acima dele. Testou, mostra o respeito do número e volta para dentro. Por quê? Porque eu, respeitosamente, para não criar barulho, alarde ou sei lá, qualquer outra circunstância, porque querendo ou não, o que eu falo, né? Eu falo para 6 mil pessoas. Eu falo para 6 mil pessoas. Talvez nem todo mundo me assista ou me dê audiência. Mas eu tenho, quando falar, se eu tenho 50, 500, 300 visualizações do vídeo, isso para mim é importante, claro, porque eu sei o nível de abrangência e de eficiência e de contribuição que eu estou emanando aí nesse universo do YouTube. Mas eu sei que de inscritos tem mais de 6 mil pessoas. Então, eu tenho que ter responsabilidade. E essa responsabilidade está aí nisso que eu estou dividindo com você aí, tá bom? Então, olhando para essa concepção aqui de o comportamento de preço em 87,10, o que ele fala tecnicamente agora para frente? Isso aqui cara, isso aqui é valiosíssimo. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês é valiosíssimo. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho preço agora lá só em 86,50. Tá? Então eu vou, 86,50, 86,35, 86,15. Então você pega 86,15, né? Com 86,50, você vai ter aí mais ou menos uma disputa de preço em torno de 86,35, 86,40, que vai ser aqui, né? Aqui mais ou menos nessa faixa, né? 86
86,15, vai ficar nesse meio do caminho aqui. Então a chance do mercado vir 86,10, 80, aí eu quero colocar para você aqui de forma mais detalhada no gráfico de 20 minutos, tá? Lembrando sempre que um vendedor tem um comprador, né? Então só deixar isso claro, para um vendedor tem um comprador, é importante ter esse entendimento aí, tá bom? Então, eu coloquei aqui já, ó, do 87,05 a gente tem 86,10, 85,70 e 85,25. Pô, Emerson, mas você está falando de 85,25 é o preço do milho para novembro? Você está falando que o preço de janeiro pode chegar no preço do milho para novembro? Não sou eu que estou dizendo, é o estudo que está apontando, tá bom? Só estou transmitindo para você. Emerson, e se o comprador fala assim, cara, agora chegou a nossa vez? Tudo bem, comprador, você pode atuar, só que você tem que levar o preço acima de 87,50, 88,20, 88,80. Depois disso, você vai mostrar para que veio. Senão, o vendedor pode de novo entrar vendendo, como fez a 88,40. Está aqui, ó, nessa região aqui que não deixou o preço passar. Beleza? Então, aqui, para a gente finalizar, para não ficar tão mais extenso do que já está aí, essa aula é uma aula, né? Uma conversa muito evolutiva, né? E muito... de muita contribuição, é eficiente tanto para mim quanto para você. Agradeço muito a tua participação, deixa o like, deixa o teu comentário, manda o vídeo para alguém e a gente tá junto de novo na semana que vem. Ótimo final de semana para você. Hoje, dia 11/11, sexta-feira, 11, 12, 13, 14, véspera de feriado, segunda-feira. Esse estudo tem validade para 14/11, já para você sair na frente e estar avaliando o que é possível para 14/11, frente ao que a gente dividiu no gráfico aí. Fechou? Muito obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.